Olá, Mads, aqui é V Madeiro. Aqui é o Vitor. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, Caio, na quinta-feira a gente não fez episódio. É. A gente decidiu furar. Mas, em contrapartida, resolvemos fazer esse episódio especial de Dia das Crianças. Uhum. Todo mundo já foi baixinho um dia? Baixinho eu continuo sendo. E aí, então, a gente resolveu trazer um não tão baixinho assim, né? Que foi o Vitor, de novo, pra poder conversar com a gente um pouquinho sobre a infância. Vamos falar sobre os jogos da nossa infância, aquelas coisas bem nerds que a gente gosta desde pequeno. Porque assim, né, gente? A gente nasce nerd, a gente não vira nerd. No fundo, sempre teve aqui. Então vamos falar do bom e velho nerdice, mas modo easy ainda, né? Infância, bullying, tô brincando. São os jogos mesmo. Viemos aqui fazer uma nostalgia sobre os jogos da nossa infância. Gente, rapidinho antes da gente entrar no episódio de hoje, eu queria dar 2 recados. Um, eu participei do Passaporte Orlando, de número 161, e foi um episódio em que a gente comentou sobre as principais novidades dos parques da Disney, Universal, ou seja, sobre o mundo de parque temático lá de Orlando. Foi muito legal e vale super a pena conhecer esse podcast. Eu já acompanho há muito tempo e é um dos meus favoritos, sem dúvidas. Então vão lá e deem uma conferida, tá bom? Número 161. E o segundo recadinho é pra vocês não esquecerem da nossa parceria com o NGF Sem Limites. Lá eles também têm o NGF Cast e eles também estão fazendo um especial de Dia das Crianças, comentando sobre os desenhos da infância. Não deixem de ir lá conferir. E agora fiquem com o episódio de hoje. Let's go! Vamos lá, Vitor, puxa um aí do que você lembra aí. Bom, eu começo sempre por um que eu jogava na casa do meu primo, que eu não tinha videogame, aí eu tinha que ir na casa dele pra poder jogar, que era o Tartarugas Ninja, Super Nintendo. Você deixa eu fazer um parêntese? Já reparou que quando a gente é criança, é sempre o primo que tem videogame, nunca é a gente? Pelo menos no meu caso, né? Ah, eu tinha. Ah, desculpa, Rico. Não. O Super Nintendo eu joguei na casa de amigos, eu não tive o Super Nintendo quando era criança, o meu primeiro foi o Nintendo 64, mas o Tartaruga Ninja, qual que você tá falando? O Turtles in Time? É, esse mesmo. Pô, esse é divertido pra caramba, né, cara? Até hoje, se colocar, assim, se eu tiver a oportunidade de jogar, eu jogo, que é muito maneiro. Aham. O original é de flipper, né? Tinha aquele flipper grandão com 4 jogadores, cada um podia jogar com uma Tartaruga Ninja. Uhum. Esse que era o diferencial, porque normalmente os jogos, assim, era um por vez. Meu primo jogava, depois eu jogava. Esse não, esse dava pros dois jogarem. Era beat 'em up, todo mundo ao mesmo tempo, porradaria franca. E era muito legal que a gente firmava, hoje eu vou ser o Donatello. Aí ele, não, eu quero jogar de Donatello. Beleza, só joga com o Donatello. Aí joga com o outro. Era muito divertido. Eu lembro que eu ia pra lá, aí eu ficava pensando, será que um dia eu ainda vou ter esse jogo? E acabou que quando eu não comecei nem com o Super Nintendo, eu fui direto pro PC. Fui ter o Super Nintendo muito tempo depois. Eu também nunca tive Super Nintendo. Super Nintendo é pelo visto, o videogame dos outros. Nunca é seu, sempre o dos outros. Eu jogava com meu primo também. Só que eu só jogava com meu primo quando eu ia lá pro Rio Grande do Sul. Não era nem o primo que morava perto. Então eu jogava uma vez por ano ele lá. Mas, já que você puxou Super Nintendo, eu gostava do Mortal Kombat. Eu me divertia no Mortal Kombat com meu primo. E aí, quando a gente enjoava de jogar videogame, a gente decidia brincar de lutinha, tipo Mortal Kombat junto. Então eram 2 jogos em um. Pô, eu jogava muito Mortal Kombat também. Qual é o seu personagem favorito? O meu? O meu era Sindel. Aquela bruxa que brigava com o cabelo, que metia porrada com o cabelo e gritava. E berrava na vida dos caras, né? Isso, eu era louca por ela. Até hoje sou. E você, Vitor? Olha, eu gostava do Raiden. Sempre fui paga-pau do Raiden. Mas na época eu ficava com medo. Eu tinha esse jogo no PC, mas eu não jogava muito não. Porque eu ficava com medo de que o personagem fazia aqueles fatalities, né? E o NPC sempre fazia fatality em mim. Aí eu caía lá do penhasco, da ponte em cima dos espetos. Caraca, era gore pra caramba. E na época ainda era meio frouxo. Não quero mais jogar isso aqui não. Aí ficava jogando só de vez em quando mesmo, mas não era meu forte não. Maneiro. Ele tinha a parada do Fatality, né, que tinha que guardar todos aqueles botões. Aí sempre tinha um molequinho que falava que sabia todos os Fatalities na hora de... Não conseguia dar nenhum. Na hora de jogar não mandava porra nenhuma. Eu nunca consegui esses de cenário, eu nunca consegui não. Eu conseguia fazer tipo uns 2 assim, mas desses básicos. Eu lembro que ela tinha um que enrolava o personagem no cabelo e apertava até o personagem explodir, sabe? Esse eu sabia fazer. Eu nunca consegui fazer. O Mortal Kombat eu jogava muito em flipper. Eu joguei um pouco no Super Nintendo com um amigo meu, só que a versão maneira mesmo era de flipper, que era violeta. Não tinha ninguém pra ir no flipper comigo, eu era uma criança sozinha. Eu era criança maluca, eu ia descalço pro flipper, ia correndo por aí pela rua. Não, nunca andei descalça na rua, gente.
Chegou a jogar muito flipper quando criança, Bê? Pô, jogava direto, tá maluco. Ia na casa da minha avó, tinha um bar lá que tinha fliperama, aí a gente sempre tentava pegar uns trocadinhos do meu avô, né, pra poder ir jogar. Aí, porra, era complicado que quando a gente começava a jogar, tinha uns molequinhos que era sempre aqueles pedintes. Porra, deixa eu jogar aí. Aí eu ficava, pô, cara, não dá não. Não, quero jogar conta. Eu falei, que conta, caramba, porra, deixa eu jogar o jogo em paz. Aí ficava jogando lá aquele Cadillac and Dinosaurs lá. Aí, pô, ficava querendo jogar sozinho, os caras querendo jogar em dupla, porra, enchendo o saco mesmo. Aí eu jogava esses assim, joguei muito Mortal Kombat. Teve até uma vez que eu tava jogando, de boa, aí perdi, legal. Aí o moleque foi e começou a jogar. Daqui a pouco ele saca um fatality. Eu falei, carai, cuzão, o cara é pica, caraca. Fiquei todo impressionado. Falei, como é que o cara fez isso? Tá maluco? Era igual do Flipper também do The King of Fighters. Também, o maluco foi e fazia um código lá que botava a Leona e o Yori incorporado, que falava na época. Incorporado, eu lembro dessa. Porra, deixa eu fazer os incorporados aí. Aí o caraca, porra é essa, maluco? Aí o moleque... Virou macumba. O moleque só sacava lá o código e fazia o caralho, ficava todo impressionado. Porra, na época não tinha YouTube, não tinha... Era no máximo revista. Era de boca em boca, né? As pessoas mas tinha aprendiam... umas revistas. Também. De vez em quando aparecia um carinha com revista, com os códigos todos pra tu ver. Nas quebradas que eu ia, não tinha nem com revista não, cara. A galera tirava da bunda, não sei. Malzudo você, hein? Tinha coisa de... Porra, eu quando pequeno ia muito pra Madureira, né, Cascadura. Cara, que eu jogava muito lá. Nas quebradas de Madureira não tinha revistinha não, meu irmão. Era porradaria mesmo. Não tinha nem flipper. A flipper era dois malucos brigando, era rinha. Tinha um frame de madeira e tinha dois moleques se metendo a porrada. Aquilo era tela e os dois moleques eram Fatal Fury. Pronto, não tinha. Não, eu tinha sorte que minha avó, quando eu era pequeno, ela tinha um botequinho e no botequinho dela tinha um fliperama. Toda hora eles mudavam os jogos. Então eu joguei muito Street Fighter, Cadillacs, como você falou, zerei essa parada no flipper. Aí sempre que não tinha ninguém, eu ia lá, apertava o botãozinho pra liberar a ficha, né? O crédito, e ficava lá jogando. Pô, joguei muito assim, cara, muito. Aí é bom, quando a dona é a avó, né? E, pô, lá em Cascadura tinha um outro grandão flipper, tinha muito flipper, Metal Slug, tinha até Afterburner, aquele gigantesco, tá ligado? Gente, falando em flipper gigante, não tem a ver, mas não tem a ver. Vocês lembram do Choco Cheese? Não, nunca fui nisso. Tinha um monte de flipper lá também. Nunca fui nisso, não. Também. Eu lembro que eu gostava de brincar de flipper lá, desculpa. Foi por isso que eu lembrei. Pô, acabei de falar que ia jogar em flipper em Madureira. Tá Eu ia na Barra Tijuca jogar Chico Cheese. Porra. Desculpa, perdão. Pô, eu ia pro boteco descalço, vou jogar em Chico Cheese. Aí uma vez meu pai levou, assim, era raras as vezes que eu ia no Play Center. Aí uma vez a gente foi lá no Play Center, ali no Barra. Play Center do Barra Shopping? Caraca, eram uns fliperama tudo revolucionário, né? Era. Caraca, eu não tô acostumado com isso. O meu negócio era flipper raiz mesmo, dando porrada no... Aquele vermelho, né, que tinha cinzeiro. Cara, esse aí mesmo. Pô, que tinha cinzeiro no meio, cara. Não, no Play Center eu aproveitei que minha tia trabalhou lá. Aí minha tia, a minha mãe me deixava lá e ela ficava botando crédito na surdina pra mim. Esse tinha até uma montanha-russa, né? Tinha, eu ficava, tipo, o dia inteiro na caporra. Eu lembro desse. Mas eu joguei mais no flipper que tinha porta-copo e cinzeiro. Não, nunca fui pra esses lugares, não. Que pedia cigarro e cachaça. Esse daí era tradicional, né? Às vezes era... Quer dizer, na maioria das vezes a bancada do flipper era de plástico, de um acrílico. Aí o cigarro, a guimba de cigarro ficava por ali e derretia. Então tu via o todo derretido. O bagulho todo fodido. Era truzão. Os caras fumando, jogando contra criança, adulto contra criança, mó doideira, cara. Ainda te dava um cascudo. E o cara com cigarro na ponta da boca, né? Isso aí. Ele falou, não, deixa eu fazer aí o combo aí do fulano. Aí chegava todo cheio de marra, com cigarrinho, botava o copo em cima do flipper. Isso era tradição, parece até mandinga pra ganhar. Aquele copo americano, cheio de cerveja. Isso aí. Botava em cima do flipper, cigarrinho aqui na ponta da boca. Pera aí, deixa eu mandar aqui o combo pro menino. Aí, pum, mandava o copo.
Aí o cara velho chegava cheio de marra e dava soquinho e chutinho. É, isso aí. Não fazia porcaria nenhuma. Tem cara de meu pai, assim. É. Caraca. Era vergonhoso. Mas era divertido, pô. Era tomar aquele suco de carrinho, jogar flip, comprar doce, que sobrasse e jogava mais um pouco. Sempre sobrava um bocadinho. A gente ia com R$1 na rua, comprava biscoito, suco, ficha de flipper e ainda voltava com troco, né? Aí porra, R$5 pra mim na época era porra, tava milionário. Rico, né? Porra, R$5 antigamente era. Tu era o rei da parada, né? milionário lá no flip. Tu ficava o dia inteiro no fliperama. Bicho, era que dar 15 centavos? Era, por aí. Quer dizer, isso quando a criançada não ficava enchendo o saco do dono do flip e ele soltava lá umas fichas de graça. Aí era, porra, milagre, né? Era o dia, porra, felicidade quando acontecia isso. Jogar de graça, tá doido? E você, cara? Diz um aí. Porra, um que eu ia muito moleque, assim, em flipper e tal. Mas parar pra aprender e jogar mesmo, sério, em casa. O primeiro jogo foi o Mario 64. Pô, roubou o meu. O Mario 64 foi o primeiro jogo que eu parei pra jogar sério, sabe? Fazer fase por fase bonitinho, pegar todas as estrelas, pegar a moedinha, abrir os chapéus, fazer tudo. Caraca, eu achava esse jogo muito divertido, cara. Só aquela parte daquele jardim fora do castelo já é um playground, sabe? Tem tudo que as mecânicas que você vai usar no jogo, você já consegue usar ali na parte de fora, sabe? É um jogaço, cara. Pra criança, aquilo lá é um parque de diversões digital, sabe? É, assim, o Mario 64 também foi o primeiro jogo que eu realmente joguei. Até porque o Nintendo 64 foi o meu primeiro videogame também. Meu mesmo, né? Sim. E eu comprei não, né? Eu ganhei a edição que já vinha com o Mario 64. Aham. Então, a gente foi. Só que eu lembro que eu era muito pequena. Então, pra mim, era meio difícil ainda fazer tudo. Aí, a minha mãe era louca por Mario. Adorava, passava horas jogando aquilo. E o meu padrinho, ele ia lá pra casa. Meu padrinho era namorado da minha tia. E, em vez de namorar minha tia, ficava brincando no videogame. E eu sei que eu vi o jogo inteiro. Eu vi Salva Princesa, eu vi tudo. E eu ficava, tipo, muito impressionada. De caraca, que coisa legal. Com ele jogando Mario 64. É, E segurando Bowser pela bunda, sabe? Pelo rabo. pelo rabo, girando. Quebrando o controle, né? É, tu tinha que girar aquele controle todo duro, né? É. Porra, era absurdo. Tinha que ficar girando com eu fazia com a palma aqui da mão, né? Pra poder... Quer dizer, ficava com bolha. Aí tinha que botar a blusa. Eu botava a blusa, fazia o giro lá do rabo do Bowser 20 vezes pra poder acertar a bomba. Pô, na época era hardcore, não era tão bom assim, não. Cara, mas o Mario 64 é um clássico, maluco. Ele foi o jogo perfeito que fez a transição do 2D pro 3D. Ele conseguiu pegar com maestria. Cara, não tem um jogo melhor pra você falar o que é um jogo 3D, né? Pra alguém. Ele é o exemplo perfeito, sabe? Que jogão, eu me divertia muito. Tu falou sentia medo com os fatalities. Eu tenho uma parecida com o Mario 64. Quando era muito pequenininho e ganhou o jogo, entra no castelo pela primeira vez, o Bowser dá mó risadão. Dá mó risadão do mal. Aí eu saía correndo, eu voltava pro gramado, ficava só correndo no gramado. Ficava subindo a árvore. Era isso que eu fazia. Eu achei que o jogo era só isso. Eu fiquei alguns dias só fazendo isso. Aí um amigo meu falou, que um amigo meu já jogava e tal. Não, cara, isso é besteira. Aí me mostrou como é que era o jogo e tal. Eu falei, besteira. Não, eu tinha medo quando depois que você já tinha ganhado algumas estrelas, tu descia. E eu pra fora, que tinha os fantasmas, ou descer mais um nível. Quando você descia, você ia meio que pra um esgoto, sei lá, uma área verde. E tinha um quadro de uma lama com um sorriso muito maligno. Só que primeira vez, também dava aquela risada. E aí eu lembro que eu tinha muito medo. Tava aquela fase, eu demorei muito pra jogar aquela fase específica. Eu pegava todas as outras, menos aquela. Então, pra mim foi um problema passar tudo no início. Aí depois, quando você chega num determinado número de estrelas, acho que é 15, se eu não me engano, abre o fantasma do corredor. Uhum. Aquele fantasma rindo na minha cara me dava um medinho mas também. ele é tão bonitinho. Não, eu não gostava. Quando Eu era criança, eu não achava gostava. o riso dele fofinho. Aí um amigo meu teve que... Esse meu amigo que se bobeasse, que mostrou que o jogo não tem nada demais, que falou que deve ter vindo comigo e jogado na fase do Castelo Fantasma. Eu não tinha problema com fantasma, eu tinha problema com tartaruga. Até hoje eu tenho problema com tartaruga. Bowser é uma grande tartaruga, então... Pô, mas aquela fase do fantasma é sinistra, mano. Tem eu achava piano, aquela música sinistra. Não, essa não é uma coisa, não. Eu tinha problema com essa do fogo. Tem aquele olho que fica em cima do teleporte, tem que ficar girando em volta dele. Pra ele ficar tonto. Pra ele ficar tonto e sumir. Caraca, aquela fase lá é sinistra. Eu adorava aquela fase. Mas
continuando no 64, um jogo que eu gostava muito era o Mario Party 2. Não joguei. Caraca, tu chegou a jogar, Vitor? Joguei bastante. Eu alugava, na verdade. Que esse mesmo primo que tinha o Super Nintendo, ele passou do Super Nintendo pro 64. Aí ele alugava, a gente ia toda sexta-feira alugar junto as fitas, né? Pra poder desenvolver sua segunda, né? Aí a gente alugava essa. A gente jogava muito jogava Mario, o próprio Mario, né? Mas eu mesmo eu jogava pouco. Eu assistia mais do que jogava o Mario 64. Mas o Mario Party, porra, era direto. Caraca, cada um levava um controle. Eu tinha vários amigos que tinham 64, né? Eu tive essa sorte. Aí cada um levava um controle pra casa de um. Aí ficava os 4 players. Um alugava ou alguém tinha, não lembro se a gente alugava ou se alguém tinha. E ficava o dia inteiro jogando Mario Party. Que coisa divertida, cara. Eu sabia todos os minigames, já conhecia todos os atalhos dos mapas. Pra mim, o Mario Party 2 é sensacional, cara. É o melhor de todos até hoje. Mas sabe qual era um jogo disso, assim, também de jogos, minigames, né? Que eu jogava muito, quer dizer, tinha minigame, mas o jogo não era só isso, que era o Pokémon Stadium. Eu ia falar disso, eu adorava Pokémon Stadium. E eu gostava mais dos minigames que das batalhas. Pra jogar mais minigame do que o próprio jogo. Pô, e a gente alugava também direto, sempre que assim, tinha às vezes um dinheiro a mais, a gente alugava. E era concorridaço, era muito difícil de conseguir alugar, tinha que chegar cedo, senão o pessoal já alugava. Porra, era muito maneiro jogar os minigames. Eu gostava pra caramba, né? De jogar o modo. Sempre que tinha algum jogo que desse pra jogar 2, era sempre melhor. Eu também me amarrava. Mas os minigames do Pokémon Stadium dava pra jogar 2 também. Dava pra jogar até 4. Dava. Dava. Por isso que a gente alugava. Pokémon Stadium, ele tinha o modo Stadium, né? Que era Batalhas de Pokémon. as batalhas que você escolhia 6 Pokémons e batalhava com os Pokémons 3D. Era como não, se fosse... que era 3-3, não era 6, eram 3. Não, era 6. Não, pra batalha eram 3. Era uma rodada melhor de 3. Ah, tá, não, tô falando de 6 Pokémons. Não, você tinha 6 Pokémons, mas as batalhas eram 3 contra 3. Isso. Aí tinha vários desafios, né? Tinha várias ligas, era maneiro pra caramba. Eu gostava muito dos lutas. Tinha líder de ginásio. Isso. Porque a gente já jogava bastante o Pokémon, que é outro jogo clássico de criança, né? Mas eu não jogava. Você nunca jogou, mas E tinha no Pokémon Stadium, os chefes, todo mundo que você enfrenta ao longo dos Pokémons clássicos, você enfrenta a versão 3D no Stadium, né? E, pô, isso era muito maneiro, era muito legal de ver essa transição, né? Que pra mim o Pokémon mais legal do parte do Pokémon é a porradaria, né? A estratégia, é o pedra, papel, tesoura de qual Pokémon é melhor contra qual. E você vê isso no 3D, pô, eu achava isso muito maneiro, cara. Me divertia muito com esse jogo. Eu gostava mais dos puzzles, dos minigames. Ele, além da porradaria, ele tinha os minigames, como vocês falaram, e que também era divertido pra caramba. Eu lembro que tinha um que você tinha que ficar pulando com a Magikarp, que eu achava mais legal. Eu gostava do Daily Bird, que você pegava as comidinhas de Natal. Ah, sim. Eu lembro desse. Tinha um que tinha uma esteira que tu tinha que pegar os presentes, lembra? Não, esse eu não lembro. Eu lembro que tinha um que era tipo uma corrida de ratatá, que era uma esteira. Que eu confundi. O Lictang era o da comida. Você tinha que ficar comendo, ele ficava, se fosse muito apimentado, ele perdia tempo, né, com a língua queimando. E esse Daily Bird era o do presente. Esse também era legal. Do presentinho, tinha que pegar o presente certo, né? E tinha também aquele do Scyther, de cortar o tronco na hora certa. Na hora certa, esse era legal. Divertido pra caralho. Porra, aquele era maneiro, era difícil, cara. Era muito divertido. Desse eu só não gostava muito do Pikachu. Eu nunca entendi direito como funcionava. Tinha que você tinha que ficar dando choque com Pikachus. Aí quem completasse a energia primeiro ganhava, mas eu nunca conseguia aquela porra. Eu nunca entendi como funcionava. Acho que tinha que ficar apertando o A, não era? Não lembro. Eu sei que eu não conseguia. Eu acho que tu tinha que metralhar o A, sabe? Fuzilar o A e quem fuzilasse eram mais. 2 botões juntos. Ou isso. Fuzilar 2 botões, Eu quem acho que fosse eram mais aqueles rápido. dois de cima, Z e L. Aham. Só que você tinha que fazer meio que cronometrado, alguma coisa assim. Aí eu lembro que era chato. Esses que você tem que ficar metralhando o botão, eu nunca gostei. Numa dessas vai ser o dedo de macaco, lembra, Vitor? É verdade. Conta aí a história. Que a gente tava lá na festa de um amigo nosso e o cara, meu irmão, o cara tinha o dedo bodybuilder. Só o dedo. Só o dedo. Ele mesmo era um gordola. Aí o moleque, caraca, meu irmão, jogando com a gente, desesperado. Acho que ele tava jogando como se fosse o último jogo da vida dele. O moleque metralhando o botão do controle pra caramba. Muito. Eu falei, caraca, o moleque dando a vida. Aí que falaram, porra, acho que foi você que falou, não foi, Kai? Fui eu. Porra, mó dedo de macaco.
caco, mano. Aí o moleque. O moleque nem deu bola, né? Continuou apertando lá. Aí ele. Pô, mas aquele dia foi legal. Foi uma festa legal que a gente foi, que tinha vários videogames da nossa infância. Então, porra, deu pra fazer um retrô, né? Aham. A gente jogou tanto como jogou esse. Estragar mais um controle, né? Que aquilo ali estragava o controle pra caramba. Porra. Lembra que o controle do 64, se você usasse muito nesses jogos, aquele controle do meio, aquele analógico, né? O início do analógico ficava todo broxa. Aham. Os meus 2 controles são assim. O meu tá em pé até hoje. Não funciona direito, mas tá em pé. Ficava meio caidinho pro lado, né? Ele ficava Caraca, que ficava todo João Bobo. Não dava pra jogar direito. E o 64 tinha 1 milhão de jogos que tu tinha que ficar girando pra caramba o analógico. E um doente, né? Acho que todos eles, em algum momento, você tinha que girar o analógico com um doente. Ficava molenga. Alguns jogos que você precisava de mais precisão não ajudava tanto. Esse era o problema. Mas tu ia deixar de jogar por causa disso? Na época eu não tava nem aí. Eu queria jogar, pô. Vai ver, isso é um marketing da Nintendo, né? Pra comprar outro controle. Pra vender controle pra caramba. Mas comigo eles se lascaram, que eu não tinha dinheiro pra comprar, então ia ficar com o controle quebrado mesmo. Eu também só tenho um até hoje, o mesmo que veio. Eu tenho 2, os 2 estão mole. E o meu não tá mole. O meu tá lá ainda. Não funciona, mas tá lá. A precisão dele também foi pro caralho, só ficou em pé. Nessa época do 64 tinha outro clássico. O 64 é o rei dos multiplayers, né? Caraca, eu jogava muito multiplayer no 64. Tinha outro clássico que era o Smash Bros. Nunca gostei. Smash Bros também. Esse era um dos que a gente brigava na locadora pra poder alugar. Muito difícil conseguir. Porque era uma locadora que não era muito grande. Não era aquelas blockbusters que a gente... Às vezes a minha tia levava a gente. Porra, a pessoa chegava lá assim que abria a locadora e pegava. Aí, num jogo todo mundo competia pra pegar. Não dá pra gente jogar. Aí tinha que ficar pegando 007, que todo mundo já tinha zerado. Que é outro clássico de multiplayer, né? Caraca, eu jogava muito GoldenEye. Esse eu tinha. O 007 eu tinha. Então era ilimitado. Todo final de semana tinha 007. Mas o Smash Bros. Eu também tinha esse mesmo problema. Eu acho que ninguém tinha. A gente tinha que alugar. E era muito chato de alugar mesmo. O primeiro Smash Bros. Que eu peguei foi de GameCube. Melee. E foi lá na PP Games, lá do Quality Shopping. Lembro. Que tu alugava tempo e ficava jogando quanto tu queria. Ou tu podia alugar a fita e levar, dependia. Aham. Entendeu? Você podia escolher. Mas... Foi a primeira vez que eu joguei Smash Bros. Falar. Mas eu já era adolescente, já não era criança, não. O primeirão eu joguei muito com meus amigos. Era divertido pra caramba, cara. Que porradaria que era aquele jogo. Era muito caótico, né, cara? E era bom porque não dividia a tela. Isso. Então, não era igual Star Fox, não era igual o 007. E jogos que não dividiam a tela eram melhores porque a televisão que a gente tinha não era grande. Porque a minha tia não deixava a gente colocar na televisão grande da sala. Raras as vezes que ela deixava. Mas normalmente ficava na televisão menorzinha. Aí, dividir tela pequenininha naquela TV de tubo. E aí jogava 007, era difícil jogar na tela partida lá. Não dava pra enxergar nada, né? Por isso que o Smash Bros. Era bem melhor de jogar, mais confortável. Tô revoltada que vocês não falaram de Mario Kart. Outro jogo de multiplayer divertido pra caramba. Mario Kart de 64 era muito bom, era muito legal. Ele começou no Super Nintendo, né? Eu joguei bastante no Super Nintendo de um amigo meu. Só que a graça do Mario 64 era poder jogar com 4 players. Só que a tela ficava dividida em 4. Traz esse problema que o Vitor trouxe aí. Mas de qualquer forma o jogo era muito divertido. Tinha a fase do arco-íris, que era o inferno no Mario Kart. Até hoje, né? Rainbow Road. Traz pesadelo pra muita gente aí. Agora a gente tem o Mario Kart 8 e eles trazem várias fases clássicas, né, dessa época. Um pouquinho remodelada. Sim, com gráfico atual, né? E um pouco diferentinho as fases, né? Mas é bom pra reviver essa época. Muito divertido. Mario Kart era bom demais, cara. Eu sempre me ferrava nele. Sempre chegava alguém com uma head shell, né? Com um casquinho vermelho e jogava pra fora no último segundo. Aí de primeiro tu ia pra 10º em 1 segundo. Mas de qualquer forma era divertido pra caramba. Eu diria que o Mario Kart é o Uno dos jogos, porque você perde muita amizade com o Mario Kart, cara. É exatamente isso, né? Às vezes, meu primo, eu não era de brigar, mas eu ficava puto da vida. Às vezes eu tava lá em primeiro, indo
ganhar o jogo, vinha ele mesmo tacava a porcaria da Red Shell em mim, e eu perdia, sei lá, 20 posições na época, né, naquele joguinho. Porra, pare com os outros NPCs, tá? Porra, fica muito puto mesmo. Mario Kart tem que relevar, né, cara? Não dá pra ficar bolado não, porque o caos faz parte do jogo, né? Faz parte da estratégia. Mas também, o que eu ia falar, tem que aquele lance da hierarquia do dono do videogame, né? A gente não pode nunca discutir com o dono. Aí eu ficava na minha, vai ficar puto. Faz parte da estratégia você saber utilizar os itens na hora certa, né? Não adianta você querer sair correndo lá pra primeiro lugar igual Forza. Não é assim, né? Uma criança não pensa muito nisso, né? Até hoje eu não penso muito nisso, imagina quando eu era criança. Mario Kart é muito divertido, cara. Voltando pros jogos de luta, porque criança gosta de jogos de luta porque geralmente é só apertar botão, né? Não. O que eu mais gostava desses de luta, eu falei muito do Mortal Kombat, que eu gostava muito, mas eu ainda não tinha, assim, verdadeiro amor por videogame nessa época, sabe? Era mais pela diversão de ter ele cumprido. O primeiro jogo de luta que eu peguei, que eu realmente gostei, e foi o The King of Fighters de PlayStation 1, e que eu jogava sozinha, jogava com os outros, e eu gostava muito dele. Pô, The King of Fighters era um clássico, né? Meu favorito é o 98. O 98, esse foi o primeiro que eu joguei. Antes dele tinha o Fatal Fury. Mas o Fatal Fury eu só vim conhecer depois. Eu sei que ele é anterior, mas eu comecei pelo The King of Fighters 98. E aí depois já fui voltando. Descobri o Samurai Shadow, descobri o Fatal Fury, que tem alguns personagens, né, do The King of Fighters também. Uhum. Mas o meu primeiro amorzinho, que tá até hoje no meu coração, é esse, é o KOF. King of Fighters é muito bom. Eu tinha sorte de que lá, quando eu ia viajar pra região dos lagos, pra casa da minha madrinha, lá tinha um flipper que tinha o Fatal Fury. Então eu joguei bastante Fatal Fury. Flipper perdido num buraco lá de Maricá e tinha um jogo clássico de luta, né? Esse era aquele que personagens mais clássicos, né? Tinha Mary. Ele tinha menos personagens e tinha o core, né, do universo do King of Fighters começou no Fatal Fury. O Terry, o Andy, a Mai, todo mundo veio de lá. A Mai não tinha no Fatal Fury, não. Tinha. No último Fatal Fury, antes de virar do King of Fighters, já tinha a Mai. Tinha aquele Bird também, né, aquele grandão. Sabe qual que eu jogava desse mundo aí? Eu jogava um tal de... Na época eu falava Real Bolt. Sabe qual era esse? Era um jogo tipo esse, tinha a May, tinha o Terry também. Era alguma dessas... Spin-off, né? Era como se fosse um spin-off. Eu não sei por que tinha esse jogo, né? Até porque o nome não tem nada a ver. Era Real Bolt. Porra, que porra é essa? Eu lembro vagamente da SNK também, né? E tinha alguns personagens do KOF, né? Igual o Garou, que é outro jogo de luta que também é da SNK e que tinha o Terry e mais algum outro personagem do KOF. Mas a SNK adora ficar fazendo essas brincadeiras com os personagens, né? Criando outros jogos e introduzindo personagens clássicos, né? Sem falar de quando não teve todos esses... Como é que se chama? Essas junções, né? Que eles faziam, esses mashups. Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom. E... O Marvel vs Capcom é um clássico. Todo mundo já jogou essa porra. É o mais famoso, mas engraçado. Dessas junções, o que eu mais gosto é o SNK vs Capcom. Mas era o que eu mais gostava também, SNK vs Capcom. Que juntava os personagens dos jogos de luta que eu mais gostava, que era KOF e Street Fighter, né? E tem um que era meio que RPG. Que era também junção, mas era um RPGzinho. Era tipo um tabletop, né? Os bonecos tinham um cabeção, né? Ia andando eu adorava no cenário, né? Era divertido. Agora, eu tenho uma paixão pela SNK, cara. Tem muito jogo que eu adoro que vem nos flippers da SNK. Metal Slug é outro, que eu jogava muito quando criança. Metal Slug é um clássico, cara. É um clássico. É muito divertido, mano. É porradaria frenética. Esses jogos todos aí, eu já tava jogando tudo no PS1. Porque eu sempre tive PC. Eu nunca joguei assim, nunca tive um 64, nunca tive Super Nintendo. Eu fui direto pro PlayStation 1. Foi o primeiro console que eu ganhei. E aí eu jogava tudo isso, jogava Marvel vs Capcom pra caramba. Tanto que foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 1. Liguei o PlayStation 1 nele. Aqui ó, Real Bolt Fatal Fury Special. Isso. Esse jogo era divertido pra caramba. E era divertido porque também era o que eu tinha, né? Eu não conhecia muita coisa na época. A gente falava How About quando criança. Pô, esse jogo aí do Real Bolt, porra, jogão. Aí, cara, que porra de jogo é esse, rapaz? Não sei. Mas era legal pra caramba. Mas aí tu tava falando do PlayStation. Fala aí um classicão do PlayStation que tu gostava quando criança. Um clássico do PlayStation que eu jogava muito era o Duke Nukem 3D. Duke Nukem é um clássico, né? Que era um jogo meio mundo aberto. As fases te davam essa liberdade, na verdade. Pô, e tinha código pra botar arma infinita. Era um jogo que, na época, porra, eu
Eu achava o 3D absurdo. Porra, absurdo. Aquela coisa que a gente tem quando a gente via o jogo na época e achava que era perfeito. Era esse jogo que eu tinha na minha cabeça também. Eu olhava, porra, que jogo sensacional. Tu vai ver, os bonecos são papel, né? Tudo parece recorde de cartolina, né? Bom, um jogo que eu tive uma séria decepção foi o Siphon Filter. Eu jogava dava até pra jogar contra, né? Eu jogava direto. Na minha cabeça o gráfico era perfeito. Aí eu fui ver um vídeo há pouco tempo pra relembrar. Caramba, que jogo torto, cara. Que jogo horroroso. Não dá pra jogar 5 minutos hoje em dia. Que isso? O PS1 tinha aquele problema que as texturas ficavam piscando e puxando pro lado, né? Ele era muito estranho. Por que tinha isso, cara? Por que as paredes não ficavam quietas nos jogos? As paredes ficavam fazendo tudo piscando pro lado. O 64 já não tinha isso, né? O PlayStation 1, por ser um videogame que já foi desbloqueado muito rápido, ele acabou sendo muito popular aqui no Brasil, né? Eu joguei bastante PlayStation 1 dos outros. Eu nunca, quando eu criança, não tive um. Só fui ter um depois de adulto, que eu resolvi comprar um. Mas eu percebi mesmo quando moleque, eu já percebi essa diferença. Dos gráficos, eles eram mais... No 64 eles eram um pouquinho mais rebuscados, né? No PS1 ele era mais quadradão. Mas o PS1 teve a parada de ter muito mais jogos, né? Eu tive o 64 e depois o próximo videogame que eu tive foi o PlayStation 1. E eu sei que eu aproveitei muito mais o PlayStation 1, porque, como você falou, desbloqueava, meu PlayStation nunca viu um jogo original. Sempre foi o Spiratex de 10 conto. Aqui a gente nem tinha, né? Tinha muito pouco. Era muito difícil. Existia, mas era muito difícil. Era muito difícil. Eu lembro que a Casa e Vídeo vendia. Isso que eu falo, Casa e Vídeo americana. Mas era muito caro e tinha dois, sei lá. Tinha um jogo de futebol e algum jogo de corrida. É isso e acabou. Boa sorte. Um Final Fantasy que é bom nada. Era tão escasso que eu nem lembro onde eu via jogo original. Eu nem sei onde. Eu tinha tanto jogo e tanto jogo Piratex que que eu nem lembro onde que vendia. Eu acho que eu nem pensava nisso. Pra mim era só tinha aquele tipo de jogo, sabe? Na minha cabeça não tinha assim, caramba, vou comprar um jogo original. Na época eu não pensava nisso. Não, eu sabia que tinha por conta das lojas, porque eu lembro que no Barra Shopping tinha uma loja que ficou lá muitos anos, que só vendia jogo original. Não lembro o nome da porra da loja, independente, mas ela foi sair de lá, sei lá, 5 anos atrás. Até então ela tava lá no mesmo lugar. E aí lá você tinha jogos tudo quanto era. Foi passando, né? Geração em geração. E eu gostava de ficar namorando lá os jogos. Aí eu ia lá, via quais eram os jogos que tinha, e depois ia lá no camelô comprar o jogo. Tinha sempre um camelô ou um cara que parava numa esquina com um Chevette velho. Nunca vi isso, não. Abria o porta-mala e ele tinha 1 milhão de jogos lá dentro. Não, era camelô. Eu vou chegar perto de velho de Chevette, o quê? Com o porta-mala aberto? Tu era uma criança muito vida louca se tu fazia isso. Porra, cara, anos 90, início dos anos 2000 era isso, era sem lei mesmo. Hoje em dia que não pode nada disso, né? Hoje em dia criança não pode chegar perto de velho, não pode nada. Velho não pode falar com criança. Eu nunca pude fazer nada disso, não. A criança, meu irmão? Porra, eu era solto. A criança usa o Mercado Livre, filho. Já tem o cartão de crédito do pai já no celular. Tu não viu aquele dia quando a gente gravou o episódio de aplicativo? A criança que pediu uma pizza pelo iFood sem a mãe saber? A pizza só chegou. Só chegou, a criança foi lá pelo iFood, pediu, hoje em dia é assim. Naquela época, eu ia sempre com um tio meu. Tá, você ia com alguém. Assim. Eu também não era tão solto assim, né? Eu ia com tio, com primo mais velho, essas com coisas alguém, assim, né? Não, eu ia falar do Homem-Aranha. De PS1? Aquele que ele grudava a teia no infinito, pra ir andando. Eu criança, eu lembro que eu percebi isso. Eu falei, caraca, onde é que ele grudava essa teia, maluco? Que eu lembro que, foi um santo graal aquele jogo pra mim. Cheguei em casa desesperado pra jogar. Na época meu pai me levou pra comprar o jogo. Só que meu pai era sempre foi muito estressado. E aí ele falou, era assim, R$10, 3 jogos. Aí eu comecei a escolher, só que assim, tinha 1 bilhão de jogos na bancada lá do camelô. E aí, bora, tem que escolher, bora. E eu sempre fui uma criança muito indecisa de escolher as coisas, de falar qual jogo que eu vou querer. Não vinha review de jogo, né? Não tinha essa porcaria. Indeciso até hoje, né? Aí eu falei, escolhi lá qualquer jogo. Eu falei, esse aqui do Homem-Aranha deve ser legal. Quando eu cheguei em casa, gastei dias jogando o jogo. Foi um dos jogos que eu mais joguei, junto assim de Resident Evil também, jogava muito. Mas muito dos jogos que eu tinha eram tudo jogos que meu pai pegava como pagamento lá tudo sobra de um cliente lá do meu pai, né? E aí eu pegava vários jogos, mas a maioria não funcionava, já tava tudo arranhado, mídia tudo arranhada. Era a mesma coisa que prestar jogo. Assim, prestava o jogo, beleza, tal. Aí quando te devolviam, caraca, a mídia toda arranhada, cara, não rodava mais nada, não tinha que fazer mandinga, passar pasta de dente, passar casca de banana.
Cara, que na época era muito divertido isso também, cara. Essa casca de banana. Eu nunca tive que fazer mandinga com o jogo, não. Eu tive que começar a fazer mandinga com o PlayStation. Porque chegava uma hora que ou ele não lia direito o CD, né? E o meu deu problema no botão de ligar. No botão grande, né? No power. Uhum. Aí eu lembro que eu tinha que pegar um palitinho de incenso, aquele negocinho que sobra depois que o incenso acaba. Aí eu pegava aquela porra e tinha que enfiar num cantinho específico pro botão ficar de ladinho pra ele conseguir ligar e botar ele de cabeça pra baixo. Então o negócio tinha que ficar pro lado de fora do móvel. Tinha que fazer uma peripécia pro trem funcionar. Mas essa parada do canhão morrer rápido é coisa de brasileiro, porque a gente só usava jogo pirata, né? sabe disso, né? Ah, mas Porque... era isso, é o que a gente tinha. O cara ia lá, pegava o computador, gravava o jogo a 1 milhão de vezes, né? Na velocidade absurda, que é pra poder gravar rápido, né? E isso ferra com o leitor do videogame. Mas essa era a nossa realidade. Por isso que o videogame morria rápido, né? Aí tinha que fazer essas mandingas. É engraçado que tinha alguns jogos que eu tinha, inclusive assim, uns era Final Fantasy na época. Era um jogo bem feito, cara. Uma mídia toda espelhada. Eu tinha um Castlevania que parecia original. Se tu olhasse, que o CD era ilustrado em cima, mas não era ilustrado de papel, não. Parecia que era gravado no CD, assim, de tão bem feito. Tinha uns caras que faziam um trabalho maneiro mesmo. Tanto que esse não era tão baratinho. Era mais barato do que o original. Mas era um pouquinho mais caro. Uhum. É um pouco mais caro, mas muito melhor. E o jogo era... a mídia tava linda. Aí você colocava no videogame pra rodar, não rodava nada. Nem ligava. Ou quando rodava, o videogame ficava gritando, né? Chorando. Eu tive esse problema no PS2. Eu não tive, como eu falei aqui, quando criança eu não tive o PS1, eu pulei do 64 pro PS2. Então, mas foi a mesma coisa, né? Com o tempo o bicho ficava chorando, coitado. De tanto ficar lendo mídia pirata. O PlayStation 2 nunca chorou, não. Um dia ele só parou de funcionar, mas ele parou de funcionar, eu já tinha largado ele também. Mas você teve o PS2 com... Slim. O Slim, um pouco depois, né? Já tinha um desbloqueio melhor. Eu tive o PS2... Fat perto do lançamento. Não, o meu já era o Slim mais recente. Então era um desbloqueio muito zoado, era muito zoado. Então teve uma época que o bicho tava chorando, coitado. Ele até durou bastante, levando em consideração, né? O meu PS2 durou bem. O meu morreu rápido. E assim, no final do PlayStation 1, eu já estava fazendo meus próprios jogos. Eu baixava da internet, deixava a madrugada lá ele baixando, porque era leve, mas internet de escada, né? Então eu deixava lá, e aí eu mesma gravava. Então o PlayStation 2 eu nunca comprei jogo. Eu comprava aqueles pack de CD e eu mesma gravava. Então ele não ficava acho que tão zoado, porque eu gravava já numa configuração melhorzinha, que eu fazia direitinho. No início do PS2 eu ainda comprava, e depois que, quando eu fui ter uma internetzinha melhor, eu fui passar a criar meus próprios mídias. Aí eu, gravava em 2x, bonitinho, tranquilinho, com maior paciência. Comprava um DVDzinho de qualidade, né? Não era aquele DVD branco que eles vendiam no camelô. Eu comprava muito da LG, que eram direitinho. Da Sony, né? Com carinho. Não era aquele Max Print rodando gravada 72 vezes lá. Tu olha pra você e fala, caraca, meu videogame vai chorar, mano. Meu PS2 não durou muito tempo não, cara. Eu fiz uma troca que até hoje me arrependo. Que eu peguei tudo que eu tinha do PlayStation 1, na época ainda era aquele jornal Balcão, né? Aí eu mandei mensagem pro cara, falei, olha só, eu tenho aqui um PS1 com, sei lá, tinha 100 e poucos jogos. Mas tinha 100 e poucos jogos, um volante, tinha volante, acelerador, aquele código pra usar em carro que até hoje tem, né? Aí eu, tenho tudo isso, acabei de trocar o canhão dele, e dar inteirar mais um dinheiro, pegar o PlayStation 2. Só que, o PlayStation 2 do maluco, na época, eu era, lerdão, tava me zoado, sabe? Assim, a aparência tava boa, tava desbloqueado, joguei alguns jogos, mas logo depois já foi pro saco, me ferrei legal, porque eu fiquei sem videogame, né? Aí meu pai, agora não tem como arranjar outro não. Fiquei um tempo falando sem videogame. Até voltar É triste, hein? Foi aí que foi que eu comecei a ter os jogos, os consoles da Nintendo, que eu voltei pro Nintendo 64. Regredi. Voltou uma geração. Também, aí foi a parte mais divertida, né? Que eu gostava de jogar Mario Tennis, Mario Party direto também. Não foi tão... E o bom é que conseguia jogo mais barato, né? Tinha aquele Zelda da fita dourada, Majora's Mask. Acho que era Majora's. Que tinha a meio holográfico, né? A label da frente. Aquelas fitas coloridas. É coisa de luxo, né? Tu vê fita. Tinha meu primo, tinha uma fita lá que só tinha o circuito, não tinha nem a capa. Sacanagem, né? Que vai botar isso no videogame.
não, tá tranquilo, confia. É aquele meme, né? Confia. Confia. Aí eu, tá bom, né? Você falou que tinha umas fitas também que tinham um switch. Era um jogo, aí você trocava o switch e tinha um outro jogo. Já viu esse? Piratexzão, né? O que é Switch? É um botãozinho, tipo um interruptor. Como assim? Eu não entendi, não. Uma fita pirata, que dentro tinha duas Era chips. uma carcaça e tinha 2 trecos dentro. Aham. Ah, tá. Eu nunca vi isso não, gente. Tinha um piratão também que era tipo um jogo, mas que tu precisava encaixar outro jogo original pra ele funcionar. Na época de fita ainda, do Super Nintendo, 64 também teve isso. O jogo era pirata, mas ele te obrigava a ter um jogo original pra poder dar o boot, né, no videogame. Que se você deixasse só o jogo pirata lá, ele não ligava. É mó rataria, maluco, é mó rataria. BR sendo BR, né? É coisa de terceiro mundo mesmo, né? Agora, voltando pros jogos, lá no PlayStation 1 ainda, é porque eu lembro que esse foi o primeiro jogo mais sério que eu realmente gostei, né? E que eu parei pra fazer. Só que era muito difícil pra mim jogar. Que foi o Resident Evil 3. Que eu lembro que todo mundo no colégio ficava, pô, porque Resident Evil 3 é muito bom, não sei o quê. E a primeira vez que eu fui jogar, eu não tinha memory card. Então o videogame tinha que ficar ligado, né? Forever. Clássico problema. Quando eu finalmente comprei o memory card, um amigo meu veio na rataria. Ele, pô, tu pegou o memory card, não pegou? Eu falei, peguei. Ele, pô, deixa comigo que eu vou arrumar uma boa pra tu. Aí eu peguei e entreguei o memory card pra ele. Quando ele voltou pra mim, ele copiou o memory card dele. Só que o memory card dele, do Resident Evil 3, tava com tudo desbloqueado já. Aí eu consegui rezerar o Resident Evil 3, porque até então não passava, sei lá, da segunda parte. Porque acabava minhas balas, aí eu morria. Uhum. Aí ele conseguiu vir pra mim com todas as armas desbloqueadas, com todas as roupas. Aí eu lembro que uma vez a minha mãe entrou no quarto e eu tava jogando, e ela ficou horrorizada, porque eu tava jogando com a Jill de lingerie. Dava pra desbloquear essa skin, né? Aí tava lá, a Jill de lingerie com uma bazuca na mão, atirando esse zumbi. Caralho, isso não. Tem. Com aquele gráfico maravilhoso, né? Super sensual, excitante. Eu não sabia dessa não sabia que tinha essa skin. Pra mim era tradicional, porque eu não tinha memory card também, e aí eu jogava o jogo uma vez só. Eu tinha que zerar numa jogada. Aí acabava a luz, tinha que começar de novo. Então eu joguei Resident Evil 3 umas 20 vezes. Porque o jogo ligava, dava erro e o caramba. Aí eu lembro que eu desligava só a televisão, porque não era pra minha mãe ver que eu tinha deixado alguma coisa ligada, entendeu? Eu ficava naquele... Eu fazia a mesma coisa, minha mãe não sabia, não. Eu deixava ligado o videogame ali, ó, na encolha, e aí sim começava a continuar a jogar, porque eu tinha que ir fazer as atividades pra escola, né, e pro judô. Pô, aí eu jogava esse jogo até que eu zerei o jogo sem memory card, numa jogada só. Eu não consegui, não. Eu só consegui zerar Resident Evil assim, depois que peguei o cheat. Aí quando eu tive o memory card já foi, lá pro PS2. Aí que foi a alegria de viver. O PS2, quando eu peguei, ele já veio com o memory card. Só que o PS2 minha mãe que me deu o PS2, né? Ela me deu um PlayStation, que aí veio o PlayStation, veio o memory card, mas o controle que veio não era o controle original. Era um outro controle que era todo transparente e tinha um líquidozinho dentro. Nossa, esses aí quando controles eram ligava, horríveis. ele piscava de várias cores diferentes, assim, sabe? E às vezes tu queria jogar e o bagulho te distraía porque ficava aquela luz na tua cara. Não, e esses controles tinham analógicos, os botões todo duro, né? Esse não era, não, ele era direitinho. Ele só geralmente esses brilhava controles são muito. uma merda, cara. O botão todo durão. Mas era mais barato. Sim, claro. Então foi esse mesmo. Eu consegui jogar muito, assim. Pra mim valeu a pena. Era o que tinha, né? É o que tem pra hoje. Caraca, antigamente se virava, né, cara? Você jogava com os controles capengando. E feliz. Hoje em dia, não. Se o controle dá um trocinho, dá uma puxadinha pro lado, vambora. Bota no cartão, parcela e vambora. Mas não pode ficar com um bagulhinho. O videogame deu uma piscada, pronto. Troca, compra outro, faz qualquer coisa, né? Naquela época a gente botava videogame de cabeça pra baixo. Porra, chamava Deus, fazia roda de macumba em volta do videogame pra ele ligar. E era isso aí, cara. Vambora. Assopra, faz promessa. Passa casca de banana, como o Vitor disse. Era legal. Tem até vídeo no YouTube desse troço. Era popular isso daí. Você pegava a caixa de banana no CD arranhado e passava. Aí deixava lá um tempo e depois lavava e colocava no videogame. Sim, muitas das vezes acontecia de funcionar. Então criava aquela lenda, né? De, funcionou. Caramba, tem que fazer isso, né? Aí um garoto lá em casa, amigo meu, tem que passar pasta de dente, cara. Pasta de dente que é o segredo. Esse troço ferra o disco todo. Aí passava pasta de dente.
passava pasta de dente no videogame. Ó, funcionava. Show. Aí às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas a gente não tinha nada a perder mesmo. Já tava fudido e meio, né? Vai acontecer o quê? Vou perder, no máximo não vai funcionar, continuar não funcionando. Mas eu, da época do PlayStation 1, porra, eu tinha vindo do PC. No PC não tinha controle, não tinha, né? Era mouse e teclado. E era disquete. Porra, foi uma evolução absurda aí no mercado comprar disquete pra comprar Pokémon. Que aí tu ficava 25 disquetes pra instalar uma parada e no 24º dava erro. E tu tinha que fazer tudo de novo. Aí, às vezes, comprava o Pokémon, aí na hora de instalar, dava erro. Aí tinha que voltar na semana seguinte no mercado, que eu comprava no mercado e a gente só ia uma vez na semana. Aí tinha que voltar lá no mercado pra poder trocar o disquete e falar, não, beleza, não tenho o Yellow, então vamos de Red. Eu não tinha um Red, vamos no Yellow. E aí tinha na escola também, a gente trocava os jogos. Fala, pô, tem um Blue aqui, quer jogar? Aí, então beleza, então te empresta aqui o Yellow. Aí a gente ficava trocando disquete. Ainda cheguei a pegar essa época, cara. Trocar disquete na escola. Era um disquete de emulador, né? Porra, é muita doideira. Eu tive um que ele abria um DOS bizarro, umas letras brancas assim na tela preta. Bem Matrix. Aí tu tinha que digitar um código pra instalar o jogo e abria o Pokémon. Eu tive Pokémon de disquete também, o Silver. Eu nunca tive Game Boy. Eu tive Game Boy, mas eu não tinha Pokémon pra ele. Putz. Eu tive também. Eu tive Game Boy Color. E tinha a batalha com pilha, né? Meu pai falava, ó, não vou comprar pilha, se vira. Porra, como é que eu vou jogar o negócio? Quando eu peguei Game Boy, compraram lá fora pra mim, compraram nos Estados Unidos pra mim. Aí, tanto que eu tinha o Game Boy Color, daquele roxinho, mas com a fita da Barbie. Só que quando compraram o Game Boy, já compraram com aquelas pilhas recarregáveis, que lá fora era barato. Então eu não tinha esse problema, porque aí é quando... Compraram 4, aí quando duas estavam carregando, 2 estavam usando. Aí eu não sofri com isso, mas só tinha a fita da Barbie. Foi a única... Eu tive essa fita e uma fita do Scooby-Doo que era em inglês, então não entendia o que era pra fazer naquela porra. E foi as únicas coisas que eu tive no Game Boy. Só jogou isso, Scooby-Doo e Barbie? É. Caraca. E depois meu Game Boy sumiu, nunca mais achei. Sumiu, nunca mais achei, vulgo alguém foi lá em casa e roubou, com certeza, mas... Que merda, hein? Foi isso. Eu acho que o meu Game Boy foi o Game Boy mais inutilizado da história, mais mal utilizado da história. A Nintendo deve ter uma foto minha lá escrito Shame. Caraca, eu nunca tive Game Boy e aproveitei mais Game Boy do que você que teve. É, exatamente isso. Caraca. Era uma fita da Barbie com um minigame muito bobo, muito tosco. Eu lembro que tinha um que era tipo um... Tu lembra aqueles jogos velhos de aviãozinho, de computador? Que tu ia pra um lado, ia pro outro e dava tirinho. Era isso, só que com um batom. Que merda. Era tipo, sabe um jogo clássico que é parecido com esse? É o Sonic Wings. Sonic Wings também é um jogo que eu gastei muito tempo. E vai ser parecido com esse então. De PlayStation 1. Mas é de flipper, né? É, de flipper e PlayStation 1. Que também era um jogo de co-op irado. Porra, muito maneiro. Mas de GameCube, de GameCube não, de Game Boy, eu lembro que eu ganhei logo de cara a fita do Perfect Dark. E a fita do Perfect Dark tinha Rumble. Eu lembro dessa, que era uma fita gorda, né? Comia a pilha do meu do meu Game Boy. Caraca! Era mó triste, cara, porra. Jogava 5 minutos e o videogame morria. Pô, muito triste isso. E aí eu tinha que botar a pilha no congelador, né? No teu caso, você botava uma carregando e usava uma e depois trocava. No meu caso, não. Eu botava 2 no congelador e usava uma. Aí depois que essa uma acabava, essas 2 acabavam, eu botava essas 2 no congelador e pegava do congelador e botava no Game Boy. Pra jogar assim. Por quê? Qual é a macumba de fazer pilha no... Tinha essa ideia aí de que o congelador dava mais carga pra bateria. Eu não sei o porquê, mas funcionava. Eu só fazia. Não sei porquê, eu só tava fazendo. Eu também já vi essa. Já fiz isso também, botar pilha no congelador. Não sabia dessa, não. Pô, tem várias mandingas pra fazer pilha durar mais. Ficar girando ela nas mãos. Isso sempre. Até o dia que ela explodiu na minha mão. É mesmo? É. Caraca, ficou aquele líquido nojento na mão. Fedia. Putz, grilo. E, gente, é porque assim, vocês dois conhecem minha mãe. Minha mãe é um pouquinho exaltada, né? Aí tu imagina, eu lá, girando a pilha na mão, o bagulho, pá, na minha mão. Aí eu, mãe, o negócio explodiu na minha mão. Minha mãe entrou no desespero. Achou que tua mão caía. E detalhe, ela vai ouvir isso aqui. Duvido que ela lembre disso. Não vai, não. Vai dizer que eu sonhei. Não. Beijo, mãe. Ela vai falar, nunca aconteceu isso. Jamais. Tá delirando, minha filha. Não, ela não fala que tô delirando, ela fala que eu tô sonhando. Tudo dela é você sonhou. Sonhou isso aí. Isso nunca aconteceu. Parada aconteceu tipo ontem, semana passada. Nunca aconteceu. Nunca, jamais.
Mas pergunta pra ela da contramão, Vitor. Pra tu ver se ela lembra. Ah, tá. Próxima vez eu vou perguntar. Ou ela vai falar que sonhou, não sei. Mas ela deve lembrar, não é possível, né? Agora conta a história. Tá, vamos voltar, gente. É porque assim, aqui todo mundo se conhece desde início da adolescência / fim de infância, né? A gente estudava junto. E aí naquela época a gente ia pra evento de anime. Aí eu lembro que na época, inclusive, eu namorava o Caio já. Só que o Caio foi mais cedo pro evento. E eu fui mais tarde, aí o Vitor foi me encontrar, né, Vitor? A gente ia junto. Só que minha mãe disse que, não, vou lá ver qual que é desse evento de anime que tu vai. Decidiu que queria ir comigo no evento de anime. Eu falei, beleza, vambora. Aí a gente foi de carro, um evento lá no Meia. Eu não sei o que aconteceu, que daqui a pouco ela tava um monte de gente buzinando pra gente, xingando a gente, minha mãe na contramão, no meio do Meia. Aí minha mãe parou no boteco e os caras vieram, pô, tá na contramão. Aí ela toda desesperada, desculpa. Aí um velho ficou com muita pena dela, porque viu que ela não sabia o que tava fazendo. Aí foi ensinar pra onde, o que ela tinha que fazer pra voltar pra mão. Aí, por sorte, o lugar que ele mandou a gente entrar onde era o evento de anime. Aí a gente chegou lá assim, perdido, na contramão. Foi consertar a merda, acabou. Bons tempos. Aquele dia foi engraçado, né? Acho que foi esse dia desse evento que vocês conheceram. Acho que foi do Falache. Aham. Foi nesse dia do Falache. Que o do Falache ficou puxando small talk comigo. Eu lembro que nessa época o Death Note tava em alta. E aí a graça de todo mundo, metade da fila do evento era fazer do Falache assinar o nome no Death Note. Nossa. Pô, aqui, ele assinou no Death Note. E detalhe, metade não era um Death Note, era um caderno qualquer que pintaram de preto e colaram. Botaram uma cartolina preta em volta e é isso aí, Death Note. Ai, senhor, bons tempos. Esse dia foi legal, cara. Let's go! Voltando pros videogames, né, que a gente saiu. Que tem a ver também com esses eventos que a gente tinha. Um jogo que eu não posso deixar de passar, que eu joguei assim, e jogo até há pouco tempo, baixei, quer dizer, esses dias eu baixei o tal do Clone Hero. É uma nova versão aí que você pode baixar um bilhão de músicas que as pessoas criam na internet, que é o Guitar Hero, né, cara? O Guitar Hero Era bom. Porra, fez parte da minha vida, pelo menos, desde que eu me entendo por gente. Desde o primeiro, que eu lembro de ter jogado no PlayStation 2 de um amigo meu, e eu falei, que isso? Preciso do PlayStation 2 pra jogar isso. Era um jogo que eu fiquei, tinha rock, e era um jogo que dava pra jogar com controle, né? Porque depois ficou mais moderninho e proibiu isso, né? Tinha que ser só com a guitarra. Mas, foi um jogo. Aí foi mudando, aí inventaram um monte. Eu sei que eu joguei todos, independente se era bom ou ruim, eu joguei todos. Tu tá jogando. E aí, e no início não tinha, acho que licenciamento da maioria das músicas. Ah, é? Aí no Guitar Hero 2 eram vários covers. E era um cover ruim pra caramba. E eu falava, tá ótimo. Eu nem reparava, né? Nas primeiras vezes que eu joguei. Aí eu comecei a ouvir as músicas originais e tudo mais. E daqui a pouco tem alguma coisa estranha nesse jogo. Será que meu jogo é pirata? Ah, não. Era um jogo mesmo que tinha... Era tipo Spotify no início. Não tinha música original, era cover. Vai ver, era só o seu, assim. Tô zoando. Eu sei que o jogo era assim, eu já tinha percebido isso. Mas imagina, só o teu era um cara que fez o jogo numa garagem, tá ligado? Ele com uma guitarrinha, cantando no microfone de R$5. Nessas zoeiras eu já baixei um de computador que era assim mesmo. Um cara deve ter feito tudo sozinho, muito zoado. Muito mal feito, sabe? Um emulador desses de computador. Guitar Hero Zezinho Edition. Zezinho Edition. O cara cantando com o inglês todo errado, todo desafinado, tocando com os acordes todos zoados. Era o meu, Zezinho Edition. Mas a galera era o Guitar Hero normal. A mãe do cara entra no meio, né? Ô, José! Tá na hora de dormir, filha da puta! Caraca, meu irmão, imagina que doideira. Ah, não. Cara, mas eu já tinha percebido isso assim, que o Guitar Hero tinha, o primeirão, ele tinha umas músicas que é algum maluco que cantou, né? E eles contrataram algum pedreiro aí na esquina e mandaram o cara cantar. Tá fazendo alguma coisa? Não? Chega aí. Era vou te dar até mesmo. conto. Aí a partir do 2 em diante eles passaram a usar... Sabia disso não. É porque eu parei no 1 mesmo. Música original. Só joguei 1. E eu gostava muito de ir ali pro Rio Shopping. É isso que eu ia lembrar. Tinha o flipper do Guitar Hero. Que tinha lá no Rio Shopping. Era barato. A gente ficava indo pra lá só pra ficar brincando. Lá no... Você lembra, cara, que a gente foi lá uma vez? A gente foi várias vezes lá. Era bem divertido.
Era divertido, cara. E eu gostava. Quer dizer, eu acho que gostar mesmo, acho que eu era um dos poucos que gostavam de jogar. E era diferente, porque tinha guitarra, né? Então pra mim era um desafio, que sempre tava no controle. E ir pra guitarra foi. Pô, falei, caraca, deve ser muito difícil. Caraca, eu lembro até hoje, a gente comia naquela pizzaria Tomate Verde e ia partir, que era lá no Rio Shopping mesmo, e partia pra parada de flipper que tinha o Guitar Hero. Eu ia no Quase China. Eu saía do colégio, aí se você descia ali, tinha um restaurante desse que era tipo um China da vida, só que não era de China. Era de brasileiro, normal. Mas o salgado era gigante e barato, então era o Quase China. Entendeu? Aí a gente ia lá, ia no Quase China, comia um salgado desse gigante e aí ia pro shopping. Caraca, era muito bom, né? Ficava tocando a guitarrinha lá, era muito divertido. Ah, mas aí já não era infância, volta pra infância. Não, Aí já é adolescência. Ah, mas adolescente é criança, cara. Adolescente é criança, é a mesma coisa. Não. Ali eu já tinha o quê? Uns 15 anos, 16? Isso é criança. Qual é a diferença de alguém de 16 anos pra alguém de 12? Com 16 anos a gente já tava dando a massa, com 12 não. Ah, só isso. De resto, é a mesma coisa. Essa é uma grande diferença. Tá, tirando beijo na boca. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma, é uma merda. A gente já não fica caralho porque a pessoa tá dando um combo no Mortal Kombat, porra. Na tua infância, já aconteceu de algum adulto com cigarro na mão jogando contra você no flipper, deixar a guimba de cigarro, a cinza do cigarro cair na tua mão, quente? Não. Caralho, que coisa específica. Numa manhã de outubro, chuvosa, às 11 horas da manhã, um cara bêbado. Dia 29 de outubro. Que cheirou uma carreira de cocaína e tá fumando seu quinto derby do dia. Caralho, derby. Uma vez aconteceu isso, cara. O cara parou pra assistir o jogo, fumando cigarro. Aqueles caras de boteco já tava mamadão. Aí ele, porra, deixa eu ver esse jogo aí. Vamos ver. Aí eu, tá bom. Sempre uma criança quieta, né? Aí eu, tá bom. Aí que eu o maluco só deixando cair a cinza do cigarro na minha mão. Filho da puta. Olha que desgraça. Tu que acha que foi sem querer? Ele tava só querendo te atrapalhar. Vai ver quem tava lutando contra você era o sobrinho dele. Ou pagou pra ele, você. Ô tio, eu pago uma cerveja pra você se tu for ali... Aí ele sabotou. Derrubar, sacanear aquele cara ali. Vocês tiveram, né, algum videogame em comum dos amigos? Tipo um Sega Saturno da vida? Não. Conheceram alguém? Assim, eu não tinha amigos, então só eu tinha videogame. Eu lembro que um amigo meu tinha Mega Drive, por incrível que pareça, pelo que eu escuto as pessoas falarem, a maioria das pessoas teve Mega Drive aqui no Brasil. Mas no meu círculo, Mega Drive era uma coisa rara. Eu também, como eu disse, eu não tinha amigos. As poucas pessoas que eu conhecia, ninguém tinha Mega Drive também não. Engraçado. Aqui no Brasil, o Mega Drive era mais barato. Então era mais popular aqui no Brasil. Mas por algum motivo, onde eu morava, meus amigos e tal, ninguém tinha. E eu tinha um colega na escola que tinha Mega Drive e ele tinha o Streets of Rage. Pô, claro. Cara, que jogo divertido, maluco. Era beat'em up, porradaria. Aí dava pra você chamar a polícia pra te ajudar. Aí vinha um policial com uma bazuca, soltava uma bazuca no meio da fase, né? Matava todo mundo. Era mó violento, muito divertido. Mas você era um que tinha no Flipper também, não tinha? Acho que tinha também, mas era exclusivo da SEGA. Porque o Cadillac realmente foi assim um que eu jogava pra caramba. Era um dos meus favoritos. Desde a época do Flipper, que fizeram lá até um port pra ele pros consoles. Mas... porra, de flipper mesmo era o que eu corria sempre de primeiro, pra gastar todas as fichas nele. E o gráfico era bonito, né? Ele chamava a atenção, era bem colorido, né? Eu gostava pra caramba. E fora os outros, né? Street Fighter. Esse, assim, eu jogava mais pra poder competir. Assim, os jogos mais novos, né? Ele Alpha, os outros que eu chegava, jogava, ficava assistindo. Assisti muita gente jogar também. Eu gostava de ver o pessoal se matando lá no flip. Era mais divertido assistir às vezes do que jogar. Porque aí os moleques perdiam, um ganhava do outro e depois saía porrada entre eles. Eu ficava só ali comendo pipoca e assistindo. A treta, melhor né? parte. E desses jogos, tinha muito jogo antigamente que era basicamente a mesma coisa, né? Mesma estrutura. E eles mudavam a skin. Mudava, tipo, o personagem principal. Tipo esse Tartarugas Ninja que tu falou, do Super Nintendo. Que era um que tu ia andando e aí o bonequinho ia batendo nos bichinhos na rua, né? Então, tinha vários jogos que era nessa mesma estrutura, igualzinho. Só que mudava. Tipo, tinha esse Tartaruga Ninja. Eu lembro que tinha um da Sailor Moon. Eu nem conhecia Sailor Moon. Não sabia que Sailor Moon era um beat'em up que você tá falando, né? Que você vai deve andando ser. e metendo porrada nos
bonecos. Que eu lembro que eu vai adorava. seguindo. É, o Cadillacs que a gente falou é É. nesse gênero. Que é tudo igual, só muda skin. Aham. É, eles são bem parecidos mesmo. Também muito bom nesse estilo é o Captain Commando. Capitão Comando é clássico também. Porra, esse daí perdia horas e era um jogo que eu enchia o saco do meu pai pra jogar comigo. Ah, bora jogar, bora jogar, bora jogar. E ele não queria jogar, aí jogava só. Mas era legal porque tinha como jogar de mais de um. Até porque no PlayStation 1 tinha um garoto que eu conhecia que ele tinha mais dinheiro, né? E aí ele comprou aquele boomerang. Então dava pra jogar uma porrada de gente. Sabe qual é? Pra ter 4 jogadores. É, e tinha vários encaixes no PlayStation. Porra, e aí dava pra jogar uma galera junta. E esse, porra, era da época que tinha isso, porra, eu nem sabia que existia. Caraca, aquilo ali explodiu a minha cabeça. Falei, preciso de um negócio desse. Mas acabou que nem cheguei a jogar com mais de 2 pessoas, não. Era mais 1 contra 1. É, no PlayStation tinha poucos jogos que dava pra bastante gente, né? Eu tinha poucos jogos que dava pra 2, era mais jogo de luta que dava pra 2 ou mais. O resto não tinha tanto co-op, tipo o Nintendo. Nintendo tinha 300 jogos co-op. Como eu falei aqui, a Nintendo é o rei do... Mas até hoje. Multiplayer, Até hoje né? a Nintendo tem muito jogo multiplayer. E se tu for ver esses jogos de PlayStation, coisa assim, são poucos os que tem. É. De luta, geralmente, é isso? É, multiplayer local que a gente tá falando aqui, né? Todo mundo no mesmo videogame. Sim, sem ser online. É, Quando porque, você reúne galera, senta pra jogar. Party game é muito bom, né, cara? Junta a galera. Hoje em dia a gente tem o Smash, tem o Mario Nintendo. Kart, né? Sem ser Nintendo, o que tu que tem? Não tem, E sem ser morreu, luta, né? Morreu, não existe mais isso. Eles querem é que você jogue online e gaste milhões em skin. É isso que eles querem. Aquele que a gente tava jogando, né? Aquele que a gente sempre joga junto, de galera. Qual é o nome dele? Das flechas? Towerfall? Isso, Towerfall. Esse daí também foi um jogo assim que dá pra jogar. É o único, né, que tem no PS4 pra jogar com galera. Mas esse é uma boa dica, cara. Towerfall é divertido pra caramba. Mas é lutinha também. É como se fosse uma luta, né? Não é luta de porradinha, mas... É, pra quem não conhece, Towerfall dá até 4 jogadores. No Switch dá até 6, se não me engano, ou 8. É um cenário, uma arena e tem o gráfico 2D, né? É, 8-bit, né? 2D de lado. E é com um arco e flecha. Um tem que matar o outro usando arco e flecha. E tem vários poderes, vários power-ups, né? Pô, divertido pra caramba, né? Hoje em dia, eu acho que é o único que tem no PS4 desse gênero, assim. É, o resto tudo ou é online, ou é você e você. Não. Sua mão direita com sua mão esquerda. Morreu legal isso. E quando a gente era criança, tinha muito jogo assim, cara. Muito. Inclusive esses jogos de ação, tinha um que... do PlayStation 1, que era de tiro, que também era com dinossauro. Era tipo um Jurassic Park genérico. Mas que dava pra jogar 2 pessoas lá ao mesmo tempo. Cada um jogava de menininha, o outro jogava de menininho e tu ia lá matando o dinossauro. Aham. E não tem mais. Não, Acabou. morreu. Ficou pra infância mesmo. É. Tivessem, pô, os jogos que tinham co-op eram mais, pra mim, às vezes era mais importante ter co-op do que o próprio jogo em si. Que aí eu podia sempre ter, alguém vai lá em casa, não ficava aquele negócio de cada um uma vez, ou um contra o outro, né? Era mais o pessoal indo co-op, que era, porra, Tony Hawk. Aí não tem, aí cada um jogava uma vez. Ou os dois jogavam junto, né? Que tinha a tela dividida, mas era um contra o outro, não era um junto com o outro. Eu achava mais legal os jogos que eram um junto com o outro e tinham um objetivo, tipo esse Capitão Comando. E era os mais legais era o que tu falou mesmo, os que não dividiam tela, né? Que tu conseguia. Você tinha que ficar indo na mesma tela as 2 pessoas. É, eu dividi a tela, que era o problema, né? A tela sempre muito, pelo menos pra mim, né? Sempre pequena. Porra. Uma vez eu fui jogar videogame na casa de um garoto, que era... Meu pai conhecia o cara lá e o filho dele tinha acho que era PlayStation 1, né? Caramba, eu sei que ele tinha uma televisão daquelas antigas que tinha até som embutido, mas ela devia ser umas 50 polegadas. E aí o maluco botou lá, o moleque botou o jogo do Tekken pra jogar. Caraca, a tela gigantesca, parecia um cinema. Caraca, todo bobo. O boneco ficava do tamanho de um braço, né? Eu ficava todo bobo. Eu falei, caramba, que maneiro, cara. Tela gigantesca. Imagina jogar um jogo com a tela dividida, né? Pô, jogar numa tela de 20 polegadas, pô. Era quase uma tela pra cada um, né? Uhum. Um desses meus amigos que eu falei que tinha 64 quando eu era criança, um deles tinha uma televisão gigante dessa. A minha era. Então, aí quando jogava Mario Kart, porra, parecia que era uma televisão pra cada um, né? Porque ficava muito grande as divisões. Porra, aí era outra parada. A gente sempre pedia pra ir pra casa dele pra jogar com a galera por causa da televisão, né? Que a televisão era maior. Porra, é outra parada, né? Outra parada. Era muito melhor jogar assim. 007, então, pô, GoldenEye. Caraca, era mó bitelão pra cada um, mano. Era uma televisão de LCD pra cada um. Ficava com aquela telinha minúscula que não dava nem pra enxergar. Ainda mais se a televisão tivesse o canto da tela queimado. E aí quando você pegava o lado da tela queimado, não dava nem pra enxergar o teu personagem. Ficava bem
A televisão ia ficando meio roxa no canto, né? É, isso aí. A televisão do meu primo era assim, cara. A gente ia jogar os jogos e tinha algumas coisas que ficavam no canto da tela, a tela queimada. Aí eu, porra, o que tem ali no canto que eu não consigo ver? Eu não sabia quantas vezes o jogo mostrava a vida ali. Aí eu não sabia quantas vidas tinha. Ia jogando na sorte. Vocês chegaram a jogar o clássico do Shadow Warrior? Ah, tá. Um classicão meio violento, né? De primeira pessoa. Era de PC, né? Esse foi, acho que foi o primeiro jogo que eu sentei e falei, bom, vou tomar coragem de jogar um jogo violento e vou jogar. Tem alguns jogos assim que eu jogava antigamente que hoje em dia poucas pessoas conhecem, por incrível que pareça. Acho que não sei qual era desses jogos, não sei por que não foram pra frente. Por exemplo, eu jogava o Shadow Warrior, poucas pessoas conheciam, até porque não tinha pelo menos que eu saiba, não tinha pra console, era de PC. Aí tinha, e o jogo era assim, um jogo de um samurai lá que matava todo mundo, e tinha algumas passagens secretas que tinham umas mulheres hentai tomando banho pelada e tal. E, Aí é bom, hein? porra, na época eu era criança, eu falei, caraca, e olha que, olha que doideira. Ó, imagina o hentaizinho ali bem feito. Bem feito. Bem feito na tua cabeça, né? Tu vai ver o bagulho quadradesco. Não, era bem feito mesmo. Era um desenho, era como se fosse um GIF. Ah, eles botavam uma imagem real no jogo, né? Era aquele método igual do Doom. Você vai girando a câmera e ele vai Girando junto. E aí ficava um gráfico legal. E tinha outros jogos que eu jogava que meu tio que me indicava, que ele também adorava jogar, e aí ele me instalava pra mim, né, na verdade, os disquetes, que era o Heretic, que poucas pessoas conhecem, um jogo de RPG também, FPS, no estilo Doom. Parecia que eles pegavam o mesmo método de jogo e faziam um outro. Aí tinha o Heretic, tinha o Hexen, também era de RPG, e aí isso era mais cabuloso. Tudo clássico de PC, né? Tinha o Samurai, o Shadow Warrior, e esses dois, e tinha um tal de um MK2. Ah, clássico. MK2 eu sei o que é. Outro clássico de PC, era muito divertido. No PC, eu jogava mais emulador desses de Super Nintendo, essas coisas. E eu lembro que eu enchi o saco pra pegar um PlayStation 1, porque na época eu tinha um computador. E eu queria jogar no Yasha, porque na época eu tava louca por ir no Yasha. E eu consegui pegar um emulador de PlayStation 1 pra rodar no computador. Só que bugava. Eu conseguia abrir o jogo, mas não conseguia jogar o jogo. Eu enchi muito saco, até me deram um PlayStation pra eu poder jogar o joguinho no Yasha. Pô, o PlayStation 1 era bem legal, né? De jogo de anime, tinha vários. Console japonês, né? Era o mais... que tinha mais jogos, né? O PC tinha o clássico The Sims, né? The Sims. E quando eu ganhei pro meu primeiro computador? Vou ver um jogo, né? Jogo de computador. Aí eu fui no colégio, né? Falar com as pessoas, aí todo mundo começou, não, pega pega o The Simmons. The Sims. The Simmons? Pega The Simmons. Pô, muito bom, você vai gostar. The Simmons é o melhor jogo que tem. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa e falei, mãe, quero The Simmons. The Simmons? Eu falei, The Simmons. Aí minha mãe tá ligando pra um lado, ligando pro outro, e ninguém tá sabendo que porra é The Simmons. Aí alguém falou, é The Sims? Ela falou, não, peraí. Aí a minha mãe pra mim, é The Sims, Verônica? Eu falei, não, é The Simmons, não é The Sims. E no final era The Sims, é só porque as pessoas... Aí é porque a outra pessoa me emprestou e era um desses Piratex zoado, tava escrito The Simmons, a caneta. Caraca, maluco. A pessoa, na hora que anotou o nome da porra do jogo, anotou The Simmons, com O. The Simmons. Só que quando eu fui abrir o jogo, eu vi que era The Sims. Aí eu levei pra casa pra minha mãe ver, aí a gente abriu e viu que era The Sims. Aí ela comprou pra mim o The Sims. Foi uma saga pra conseguir The Sims. Um que eu adorava, que eu jogo até hoje, que eu sempre reinstalo, é o Roller Coaster. Roller Coaster eu joguei no celular, é divertido. Foi isso. Não, eu jogo desde o início dos anos 2000, dos anos 90, né, quando lançou. Que é o joguinho de criar parque de diversões. Ele CEO é da simulador. Disney. Tipo isso. Você cria seu parque de diversões, você cobra os valores de entrada, você contrata faxineiro, engenheiro pra consertar, os brinquedos quebravam, né? Você projetava suas próprias montanhas russas. A maior graça do jogo era essa, né? Tanto que por isso que o nome é Roller Coaster, né? Porque a maior graça era você fazer sua montanha russa. Era o foco do jogo, era criar sua montanha russa. Aí tu ficava meia hora criando a porcaria da montanha russa pra nenhum bonequinho ir, porque era muito violenta, sabe? Isso me dava muita raiva, cara. Eu ficava mó tempão criando a montanha russa, que aí fazia loop, aí ela passava no meio do loop, fazia toda aquela coisa louca. Maluquice, né? Complexa e trabalhosa, e testava pra ver se funcionava direitinho, né? Porque tinha velocidade, senão o carrinho voltava, não tinha velocidade máxima pra chegar. Tinha que ser
ser tudo certinho, né? No trabalho de engenharia mesmo. Aí depois de todo esse trabalho, os filhos da mãezinha lá, os bonequinhos, cabeçudinhos, não entravam na minha montanha-russa, cara. Eu ficava muito bolado. Aí eu pegava eles e tacava tudo no laguinho. Filha, tu não vai andar na minha montanha-russa, filha da puta, se afoga. Tá com medo da montanha-russa? Agora vai lá, aprende a nadar, filho da mãe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso especial Dia das Crianças, enquanto a gente fala um pouquinho dos nossos jogos de infância. Fala pra gente quais foram os seus jogos de infância, o que você gostava de fazer, o que você gostava de jogar. Faz um top 5 aí, manda pra gente. Até pra gente poder discutir, ver se a gente jogou tudo isso também. No próximo episódio, no início, a gente pode ler e comentar, né, os jogos. Até porque se a pessoa for mais velha, ela vai ter muitos outros jogos aí que a gente nem... O primeiro jogo que jogou foi Pong. Pong. Jogar um Atari, né? Ou se for muito mais nova, né? Começou jogando Fortnite, sei lá, jogando... Tem isso, né? Bem, então fala lá com a gente pelo Instagram, com madcast_br, ou deixa o comentário no YouTube. E vamos pro nosso modo co-op. Mas eu não lembro quais foram os jogos que a gente falou, porque ninguém anotou, a gente só saiu falando, e aí como é que a gente vai jogar pro modo co-op? Cara, o que eu tenho pra falar no modo co-op é isso. Quando eu criança era, como eu já falei aqui o episódio todo, era... Nintendo. Era Nintendo, cara. Modo co-op igual Nintendo, é isso, gente, valeu. Peguem aí o Nintendo Switch. Não, o Nintendo Switch tem pouco jogo de Super Nintendo. Pega o emulador aí, eu compro um Nintendo 64 e vai relembrar aí, porque essa época era boa pra caramba, maluco. Verdade. Caraca, era muito divertido. Tinha muito jogo, muito jogo mesmo. E é isso, o modo co-op pra mim é isso. Foi passar horas e horas e horas e horas da minha infância jogando 1 milhão de jogos multiplayer aí com os meus amigos. Eu gostava de jogar joguinho de luta. É isso. Já que você fez a menção, vou fazer menção aos jogos de luta, que até hoje é legal de você ir montando equipe e tal, e fazendo. Uhum. Eu acho que esses jogos, tipo Street of Rage, tem um novo. Street of Rage novo. Também é uma boa pra jogar de co-op. Saiu há pouco tempo. Assim, eu não sei se o jogo é bom, tá? Só tô falando que tem. Vai que você quer ver um novo. Vai lá e olha. Não me xinga, tem nada a ver com isso. Não me cite. Quer testar, testa e vai na fé, porque eu não sei se é bom não. Um jogo co-op que hoje em dia que eu recomendaria é o... Pode parecer meio clichê, cara. Que é clichê o tema, né, que é de zumbi. É o World War Z. É um jogo legal de jogar co-op. Ah, legal, não sabia não. Gráfico bom, jogabilidade boa. Depois de umas 12 horas de jogo, você enjoa, ou até menos. Mas é um jogo bem divertido de jogar. Muito bom o jogo. Depois de 12 horas eu não quero mais, mas durante as primeiras 12 horas é legal. Bela dica, um jogo que tem hora de validade. Então, gente, olha só, se alguém quiser tentar jogar... Aproveite ele por 10 horas, tá? Meus cronometros pra gente saber. Pô, a gente tá finalizando o episódio e eu não falei de Kingdom Hearts. Tu jogou quando criança? Eu devia ter, sei lá, uns 14 anos. Você falou que é criança. Pra mim criança até 18. Porra! Não, Kingdom Hearts faz parte da minha infância. Kingdom Hearts foi o jogo mais importante da minha infância. Aí. Então é isso, gente. Menção rosa Kingdom Hearts, porque agora acabou o episódio. E é isso, gente. Valeu e até a próxima quinta. Tchau, pessoal. Até a próxima e a gente se vê em breve. Valeu, Vitor, pela participação. Até a próxima semana, galera. E tchau, tchau.